Bola quadrada, a verdade não desce redonda. Oi para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bola Quadrada, sim, nosso programa de estreia. Eu sou Fernanda Arantes, jornalista esportiva, e não estou sozinha, tá? Eu vou falar que é a minha comissão técnica aqui para eu ganhar uma moral, mas estarão comigo toda semana Fábio Altman, que é redator-chefe da Veja, e também a Maurícia Gala, editor executivo. Já vou começar perguntando a experiência, o contato de vocês com o esporte. Bom, eu cobri 5 Olimpíadas e 7 Copas do Mundo. E você, Maurício? Eu cobri 2 Olimpíadas e 2 Copas do Mundo e trabalhei ali alguns anos na revista Placar. Experiência aqui tem de sobra. Vamos conferir então o que a gente vai assistir no Bola Quadrada de hoje, que é um programa de esporte de Veja Mais, no ar no Samsung TV Plus, canal 2075, LG Channels, canal 126, no YouTube de Veja e em nossas redes sociais. Na edição de hoje, o programa de estreia, não deixaremos pedra sobre pedra. Na seleção de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem, a gente tem algumas dúvidas ainda. E de sobra você vai conhecer um segredo da carreira do italiano, e não é La Dolce Vita, não. E de uma vez por todas, vamos deixar claro, o que o Neymar consegue ou não consegue mais fazer em campo. Não tá fácil para ninguém, viu, meus amigos? Mas se o papo é sobre quem segue entregando, né? Aí não tem discussão mesmo, não. Quando o assunto é Libertadores, Abel Ferreira já tem uma cadeira cativa. São 5 semifinais em 6 anos com 2 taças. Aí tem uma história também inusitada do grande Diego Armando Maradona e outra do baixinho Romário. Segura aí que a gente já te conta. E você gosta de música? Gilberto Gil dá uma deixa muito bacana, Back in London. E como o dinheiro manda no mundo, aqui você vai entender o porquê alguns clubes podem mais e outros muito menos. A bola é quadrada porque a verdade não desce redonda. Vamos falar de seleção brasileira porque Carlo Ancelotti já está se preparando para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil já está classificado, passou aí em 5º, né? Está em 5º nessa classificação, mas se fosse no modelo antigo, teria que encarar uma repescagem, já que mudou, né, o formato. Antes eram 38, agora 42 seleções. Como que vocês estão vendo isso, né, o Carlo Ancelotti? Porque também fica a dúvida, vamos com sotaque italiano, não vamos? Tem uma expectativa boa para 2026? Falo eu antes ou você? Pode começar, você é mais otimista, você então, é mais pessimista, depois eu entro na linha otimista. Bom, eu acho que o Ancelotti, evidentemente, é um treinador de muito sucesso, né? A carreira dele em clubes é muito boa, foi muito boa. Bom, veio para a seleção brasileira, mas eu trataria como uma mera esperança. Assim, eu acho, sinceramente, que a seleção brasileira, ela não, sim, claro que em todas as Copas do Mundo ela chega com algum favoritismo, desde 1958, quando conquistou o primeiro título. Mas edição a edição da Copa do Mundo, desde 2002, sobretudo, o Brasil vem descendo a ladeira. Basta a gente ver que nas 3 últimas eliminações contra a Alemanha, né, na vergonha do 7-1, seleção da Alemanha, 4 anos depois, na Copa do Mundo da Rússia, o Brasil perdeu para a Bélgica, né, desceu um degrau, Alemanha, Bélgica, excelente time da Bélgica, mas não era a Alemanha. E na Copa do Mundo do Catar, o Brasil perde para a Croácia, e a Croácia também já em decadência, com jogadores já envelhecidos. Então, assim, claro que isso não é uma mágica, é uma coisa meio etérea, mas a famosa força da amarelinha, da camisa canarinho, ela vem perdendo relevância. Vou fazer uma errata aqui que eu falei, ó, são 32 seleções antigamente, agora 48. O que piora ainda mais. O que piora ainda mais. Eu tentei ajudar o Brasil, gente. Exato. Eu discordo um pouco de você, Fábio. Eu acho que esse excesso de pessimismo não se justifica. Não dá para julgar o trabalho do Ancelotti ainda na seleção, é um trabalho muito curto. Ele pegou um cenário de terra arrasada, né, do Dorival e do Fernando Diniz, que foram trabalhos muito ruins. Né? E a gente está num cenário, não existe mais um grande bicho-papão no mundo. Não vamos esquecer, não tem mais Messi disputando a Copa do Mundo. Né? Quer dizer, talvez ele dispute, mas não é mais o Messi
que sempre foi o Messi. Eliminatórias, pelo menos, ele se despediu. Isso, exatamente. Mas provavelmente vai disputar, mas eu acho que a Argentina não está no mesmo patamar. Existem 4 grandes seleções no mundo, né, que são Espanha, Inglaterra, Alemanha e França. O Brasil está no bolo ali. Vai que o time encaixa, vai que o Estevão explode, vai que o Vinícius Júnior finalmente consegue entregar bons resultados. E eu sou supersticioso. O Brasil ganhou uma Copa do Mundo nos Estados Unidos e uma Copa do Mundo no México. E agora a gente vai jogar nos Estados Unidos e no México. Então eu acho que no futebol a história costuma se repetir. Tem um fator esotérico aí no mundo da bola que eu não descartaria a seleção brasileira. A Argentina também ganhou a Copa do Mundo no México. É verdade, também ganhou. Mas sabe a impressão que eu tenho, Mauri, que assim, o Ancelotti, assim, ele é um excelente treinador de clube, o que pressupõe encontros cotidianos durante muito tempo com jogadores, aí ele consegue montar o time. Claro que na Copa do Mundo, 2, eventualmente 3 meses antes, ele começa a reunir os jogadores, mas acho que ele precisa dessa constância todo dia, toda semana para conseguir. Eu não sei se ele vai fazer, digamos, essa mágica. Tem alguns jogadores muito bons, mas não excepcionais, tá? Essa é uma outra, assim, infelizmente, a gente olha para a seleção brasileira, tem excelentes jogadores, mas os jogadores brasileiros não são mais os melhores do mundo. Essa discussão é boa de entrar, entendeu? Até porque tem um craque aí que está sendo questionado, né? O Neymar. O Ancelotti até mesmo disse que não iria trazer o Neymar nesse momento por causa de uma má condição física. A gente vai escutar o treinador para entrar nesse mérito dos craques. Vamos ver o que o Ancelotti falou sobre o Neymar, justificando a não convocação do craque aí tão questionado, tão pedido ao mesmo tempo pelo Brasil. Bueno, normal, nada, eu creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas, lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. A verdade que he dicho também outra colectiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. Lo que estamos mirando, evaluando cada dia, cada jogo, sua condição física, mas não só dele, de todos os jogadores que estão aqui e de todos os jogadores que estamos evaluando nesse tempo, porque a verdade é que esse equipo nacional tem muita concorrência, muitíssima. Pensamos que mais ou menos a equipa nacional do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo. Afinal de contas, o Neymar faz falta na seleção brasileira? Vamos entender esse momento do Neymar. Faz falta? Eu acho que o Neymar não faz falta nenhuma na seleção brasileira. Assim, e se a gente pudesse ler nas entrelinhas o que disse o Ancelotti, ele está dizendo, eu só vou chamar o Neymar se ele estiver em boa forma física. Ele sabe que o Neymar não está em boa forma física, se machucou depois, parece até que só vai voltar a jogar em janeiro do ano que vem. E sabe-se lá, o Paulistão, o Santos está lá no Paulistão, aí depois começa o Brasileiro. Não sabemos se na Série A, se na Série B, ou seja, o Neymar não estará em evidência. É difícil um jogador sem estar em muita evidência, mesmo sendo o Neymar, que ele chame. E a impressão que eu tenho, até para o tipo de jogo que o Ancelotti organiza, é melhor não ter o Neymar. O Neymar, assim, porque se você monta um time, como a Argentina fez, por exemplo, com o Messi na Copa do Mundo do Catar, montou o time Pro Messi. Ele não vai fazer isso porque o Ancelotti não faz isso. Ele não monta time para jogador nenhum. Eu acho que ele não vai montar um time para o Neymar. E tem uma questão assim que isso não dá para medir, né? A gente não consegue enxergar dentro de campo. Mas o Neymar é muito grande do ponto de vista de marketing, né? De fama, de chamar a atenção das pessoas. E me dá a impressão que ter o Neymar dentro da seleção brasileira, na concentração, é ruim. É ruim, a imprensa vai ficar alvoroçada com o Neymar, os próprios jogadores, uma certa reverência exagerada com o Neymar. Então, eu acho assim, se fosse o Ancelotti, eu não sou o Ancelotti. Você não convocaria o Neymar? Eu não convocaria o Neymar. Eu discordo frontalmente, Fábio. Eu acho que não dá para o Brasil prescindir de um jogador como o Neymar.
né? O Neymar foi o jogador que mais me impactou nos últimos 20 anos do futebol brasileiro. Né? Com 17 anos que esse cara fez, eu não vi ninguém fazer. Talvez o Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro ali. O cara com 18, 19 anos ganhou uma Libertadores para o Santos. E teve uma carreira, apesar de todos os percalços, teve uma carreira brilhante, ganhou a Liga dos Campeões, foi artilheiro da Liga dos Campeões. Eu jamais abandonaria um jogador desse nível, desse quilate. Eu acho que precisaria ser feito um trabalho de preparação com o Neymar, o Ancelotti precisava chamar um grupo, conversar direito com o Neymar, ver quais são os problemas físicos do Neymar, para tratar desses problemas físicos e fazer o cara botar a cabeça no lugar. Certamente é a última Copa do Mundo do Neymar. O Neymar não vai conseguir jogar uma Copa com 37 anos, ele tem 33. Por que essa não seja a última dança do Neymar? Por que ele não pode ficar imbuído dessa ideia de trazer a Copa do Mundo para o Brasil? Então, acho isso possível. A história do esporte está marcada por vários episódios de ressurreição. Então, eu confio que o Neymar possa, sim, trazer grandes contribuições para o Brasil. E não é preciso que o Brasil jogue, que a seleção jogue em torno do futebol do Neymar. Ele pode ser um componente adicional ali, pode ser o cara diferenciado da criatividade, que num jogo truncado ele quebra uma defesa, faz uma jogada incrível, como aliás ele fez contra a Croácia. O jogo estava difícil, truncado, ele fez o gol. E viu a visão ali do problema que estava pedindo, que sofreu o gol da Croácia. Ele resolveu o jogo, aí depois o Tite fez um monte de besteira ali, com umas mexidas erradas, o Brasil tomou o gol. Então, esse lance do gol da Croácia, esse é o meu ponto com o Neymar. A gente vê depois a cena ele reclamando com o time inteiro, como se ele fosse o dono do time. Assim, na verdade, acho que esse que é o problema dele. Assim. Por isso, talvez o Neymar não consiga se comportar como o Messi se comportou. Vou jogar a Copa do Mundo, o cara se dedicou. Tudo bem que a personalidade do Messi é diferente, né? Então ele consegue se concentrar com um objetivo. Mas eu acho que a índole, o Neymar já está velho demais para mudar. Eu acho que ele precisaria, de fato, se concentrar, vou jogar uma Copa do Mundo, só que ele tem tantos interesses, boa parte deles além do futebol, que ele não vai conseguir se dedicar nesse nível. E, inclusive o modo como ele veio para o Santos, ele também é o dono, ele e o pai são os donos do Santos, enfim. Então eu acho que a vida dele impede, né, Amaury? Assim, até concordo com você no sentido que se ele conseguisse se concentrar, ele chegaria. Eu tenho a impressão que a última Copa do Mundo ele já jogou. Que foi a Copa do Mundo do Catar, assim. Pode ser que eu queime a língua, daqui a pouco a gente vai saber, mas eu não consigo ver a seleção brasileira tendo o Neymar como pivô, e eu acho que ele não aceitaria um banco, por exemplo. Deixa o Neymar no banco e quando for preciso ele... Como, por exemplo, embora o Brasil tenha perdido a Copa do Mundo de 1978, né, o Rivelino estava machucado. Exato. E não jogou, entrou na disputa de terceiro e quarto, aliás, entrou muito bem, né, contra a Itália. Eu acho que... E estamos falando do Rivelino, né, que é do meu ponto de vista, um monstro sagrado do futebol, né? Então eu acho que o Neymar não topa, assim, ele não... Entendeu? Até porque... Além do futebol, assim, o marketing que o cerca, toda a engrenagem, impede que ele tenha uma posição assim. O último ponto do Neymar aqui, eu acho que é preciso dissociar a figura do jogador da figura que ele é. Marketing, né? Eu acho o Neymar um cara chato, um baita mala, um marqueteiro, que ultrapassa algumas curvas ali e tal, que eu não ultrapassaria. Mas eu acho que, enquanto jogador, eu realmente considero uma figura excepcional e que a gente precisa tentar resgatar de alguma forma. Vou trazer alguns contrapontos, tá? Thiago Silva jogou na idade que você falou que o Neymar não ia disputar uma Copa, né? 37, 38, jogador sem marketing hoje em dia não tem como existir mais, infelizmente, a nossa sociedade pede isso. E será que o Messi é tão bom de lidar assim? Na última entrevista que eu fiz com ele, não foi tão bacana, não. Olha só, Ancelotti parece saber, né, o que faz, é do ramo, foi um jogador aí sem tanta, vamos falar visibilidade, mediano, mas como treinador ganhou tudo o que quis. E mesmo para quem não acompanha o futebol muito de perto, convém saber, né, que sempre foi um sujeito carismático, desses que vivem o futebol também fora de campo, ou quase. A gente vai ver agora um trailer de um documentário muito legal e o Ancelotti tem ali uma curiosa participação. O filme é sobre um episódio de 1975. Vamos ver? E depois a gente conta o nome
120 contra 900. Falei bem esse italiano aí, Segalo? Perfeito. Falou bem. Tá bom, ou 120 contra 900. La partita si è svolta appunto il 16 marzo 1975 alla Cittadella di Parma. Noi abbiamo fatto questa partita, era la stessa produzione, c'erano 2 film in lavorazione che erano Salò e 900. Ed era una partita appunto fatta per riappacificare Pasolini e Bertolucci nel giorno del compleanno di Bertolucci. Tutti colorati con i colori dell'arcobaleno, mai visti i calciatori così. Tutta bella figura, ma tecnicamente proprio stavamo proprio con le ruote per terra, lo facevamo veramente ridere tutto qua. Quando era libero veniva, non c'era problema, solo lì pure la notte giocava a pallone, magari pure quando dormiva, che ne so. E la partitella non è la partita, è la partitella. Pasolini, io con lui ho fatto 15 partite. Pasolini diceva che il miglior poeta dell'anno era sempre il capocannoniere del campionato. Vamos entender o que o Ancelotti tem a ver com essa história? Vamos lá, Fábio, Amaury? Bom, essa história é muito legal. Então, esse trailer, esse documentário é a respeito, foi feito em 1975, é a respeito de um episódio muito interessante, uma pelada, né? Como a gente viu aqui nesse trailer. Naquele ano, numa mesma região da Itália, na região de Parma, 2 dos grandes cineastas da história do mundo, né? Não só da Itália, o Pasolini e o Bertolucci estavam filmando. O Pasolini estava filmando naquela época o filme que se chama 120 Dias de Sodoma. Isso. Esse era o filme que ele estava fazendo. E o Bertolucci estava filmando o 1900, 2 clássicos do cinema, digamos, contemporâneo. O Bertolucci mais palatável e o Pasolini mais ousado, sim, né? Inclusive, só um parênteses, né? O Salò foi proibido no Brasil, inclusive, durante muitos anos, um filme, né, acusado de pornografia, realmente muito forte. Ainda hoje, se a gente assistir, vai considerá-lo forte. Bom, então eles estavam na mesma região filmando e eles tinham brigado. Tinham brigado porque o Pasolini tinha feito críticas severas a um outro filme do Bertolucci, um clássico também, que é O Último Tango em Paris. Ele, Pasolini, não gostou do Último Tango em Paris, enfim. Então eles estavam ali numa treta, os dois, alguém teve a ideia de usar o futebol, essa é a beleza do futebol, né? Fazer uma pelada de modo que eles se voltassem a ser amigos, selassem ali, né, alguma paz. Foi feita essa pelada. Obviamente não dava nem todos, né, eram só homens, né, naquela época eram só homens que jogavam futebol, e não conseguia montar 2 times, era preciso chamar alguns atletas, alguns jogadores da região, e um deles era um jovem que estava começando na base do Parma, era o Ancelotti. O Ancelotti foi lateral direito do time do Pasolini, depois teve reclamação, porque eles notaram, obviamente, que aquele lateral direito, embora não fosse um gênio do futebol, jogava um futebol assim acima da média dos amadores. Então teve esse episódio interessante, assim, o Ancelotti participando desse jogo. E aí tem uma conexão bacana com o Brasil. O Pasolini, que adorava futebol, ele era um bom goleiro, ele escreveu um texto muito bonito logo depois de ver a Copa do Mundo de 1970, em que ele dizia que o futebol do Brasil, o futebol do Pelé, Tostão, Gerson, a seleção brasileira de 1970, era um futebol de poesia. E o outro futebol que havia, que era o restante do mundo, era um futebol de prosa. Então ele fez, até um dos personagens fala isso levemente, mas ele, ao elogiar o futebol brasileiro, ele dizia que era um futebol curioso, poético. né, Fábio? Talvez hoje essa proposta tenha se invertido, né? Talvez hoje o Brasil pratique a prosa e os europeus a poesia, né? É possível. Né? Quem diria, alguns 4 décadas, aí 5 décadas... talvez não a poesia, tem alguns poetas no futebol poetas, europeu. Talvez, né, os poetas vivam mais no futebol europeu do que no futebol brasileiro. Vamos falar então de um poeta do futebol, que a Amaury tem uma história curiosa com ele, né?
Um poeta argentino. Que Isso. poesia bonita ele fez na sua história? Bom, em 2005 eu era repórter da Placar e fui designado a fazer uma entrevista com o Maradona. Armei toda a entrevista, como é de prática com o jornalista, armei com o agente dele, combinou a entrevista marcada, fui para a Argentina com a entrevista marcada, cheguei à Argentina, na casa dele no dia combinado, Maradona evidentemente não me recebeu. Fiquei 3 dias na porta lá, falei, não, preciso dessa entrevista, era uma grande oportunidade profissional entrevistar o Maradona, né? Quem gostaria não só de conhecer, mas de entregar uma entrevista com o Maradona. E apesar das minhas insistências, de falar com o assessor, ele não me atendia. Eu dei plantão 3 dias na porta da casa do Maradona, e plantão mesmo, assim, eu chegava às 7 da manhã e ia embora às 10 da noite. E era um local meio de peregrinação, assim, tinham aqueles apaixonados pelo Maradona, as pessoas com faixa, camisa para autógrafo, e ele não saiu esses 3 dias de casa. Um dia, ele era treinador do Racing nessa época. Houve um jogo, Racing Independiente, o assessor conseguiu me colocar dentro do campo, falou, olha, vou te dar uma última chance, fica dentro do campo, cola no cara, de repente você consegue arrancar uma entrevista com o cara. Eu falei, mas como é que eu vou fazer uma entrevista com alguma profundidade de campo? Não, é o que a gente tem para oferecer. O Maradona foi expulso naquele jogo, eu estava dentro de campo, ele foi expulso, eu corri para o vestiário. Aí no vestiário o Maradona muito bravo, xingando o juiz, xingando a torcida, xingando jornalistas, xingando todo mundo. Eu, naquele bolo de jornalistas, naquele enxame de jornalistas, tentei falar com ele. Aí, em dado momento, ele falou, você é brasileiro, né? Não falo com brasileiros que vocês mandam na FIFA. E eu acho isso um absurdo. Eu já estava meio que desistindo, o assessor ficou com dó, falou, espera aí, ficou com pena de mim, vamos tentar uma última chance, esperar todo mundo ir embora. Fiquei lá até o final, todos os jornalistas foram embora, fiquei lá esperando o Maradona. Fiquei cara a cara com o Maradona, na hora de fazer a entrevista, falou, não vou dar, não falo, você é brasileiro, não falo com brasileiro. Ele deu as costas, foi embora, mas aí no último gesto de generosidade, ele voltou, pegou o meu bloquinho, deu o autógrafo e foi embora, assim você não vai de mãos vazias para casa. Eu fiquei preocupado, achei que pudesse ser demitido, né, da Placar, né, não consegui trazer a entrevista, mas pelo menos eu trouxe um autógrafo. Esse fica muito bem guardado. Esse está guardadinho lá em casa. Eu acho que hoje vale mais do que uma entrevista com o Maradona. E uma história para contar. E uma história para contar. Você ficou frustrado, então? Fiquei então, bastante frustrado. Em solidariedade a você, a gente tem a inteligência artificial para poder retratar esse momento. Vamos ver esse vídeo, então? Será que o Amaury consegue? Olha lá. Pô, que bacana, hein? Faltou um 10, aí ele assinava com 10. O número 10. Poxa, eu fiquei jovem, bem mais jovem, bem mais magro, aí gostei. Muito obrigado, pessoal da inteligência artificial, que produziu isso aí, ficou bacana. Olha só, o Maradona, em 1986, ganhou praticamente sozinho a Copa do Mundo para a Argentina, né? Poucos fizeram isso na história. O Garrincha, em 1962, o Romário, em 1994. O Romário, aliás, está por trás de uma história curiosa com o Veja. Então, recordar é viver. Vamos conferir essa capa de 1994 com o Romário, porque tem uma história e quem vai contar pra gente é o Fábio. Fábio, o que aconteceu? Bom, o Romário, antes da Copa do Mundo, obviamente ele já era o grande destaque da seleção brasileira e a gente decidiu que era preciso, então, fazer uma capa da revista Veja com o Romário. Ele jogava na época no Barcelona, aí eu fui designado junto com um fotógrafo, infelizmente já falecido, Antônio Ribeiro, a fazer uma reportagem de capa com o Romário na Veja. Bom, naquela época era um pouco mais fácil, né, no sentido assim, o contato com os jogadores, ele tinha um único empresário que fazia às vezes de assessor de imprensa, conseguimos marcar com ele, alguma dificuldade, mas foi possível marcar. E fechamos o estádio do Barcelona para fazer essa foto que aparece aí, enfim, uma tarde depois do treinamento. Na verdade, chegamos em Barcelona, o Romário foi nos enrolando, porque além da capa era preciso fazer a matéria, a gente viu ele um dia no carro, não nos atendeu, teve até uma curiosidade, o fotógrafo queria fazer uma foto dele com um carro, acho que era uma Mercedes que ele tinha, e o carro estava um pouco sujo. E o fotógrafo, o Antônio Ribeiro, conversando com o Romário, falou, o Romário falou, mas tá sujo o carro, não quero fazer foto do carro sujo. Aí o fotógrafo sugeriu, mas Romário, então lava o carro, aí a gente faz a foto. Aí o Romário disse, eu estou sem dinheiro para lavar o carro.
Aí eu lembro que eu peguei 100, o equivalente a $100, e dei para o Romário, ele abriu assim 2 dedos do vidro, eu dei o dinheiro para ele, e ele lavou o carro de fato, e esse dinheiro nunca mais nós vimos. Tá, tudo bem, o dinheiro não era meu. Quer dizer que o Romário deve uma grana para você. Para a Editora Abril, na verdade. Boa, tá bom. Bom, aí finalmente, no dia marcado, fomos ao estádio. Naquela época não havia, né, 1994, não havia câmeras digitais, ainda eram analógicas. O Romário encostou num dos gols lá do estádio. O fotógrafo se manteve na distância neste ângulo e fez um clique. No que ele apertou, o Romário falou, chega. Uma foto só, você falou que era para ser a capa, não precisa mais foto, virou as costas e foi embora. E eu fiquei desesperado, porque obviamente não bastava uma foto apenas. Fiquei na dúvida o que fazer, porque os dois ficaram muito irritados. O Romário, que virou as costas, e o fotógrafo, que ficou bravo, porque uma foto só não bastava. Eu decidi ir ao fotógrafo, que estava muito nervoso. Conversamos e ele virou para mim, o Antônio Ribeiro, e falou, mas quem que ele acha que ele é? Eu falei, bom, ele acha que ele é o Romário. E acalmei ele um pouco. Bom, finalmente conseguimos, desci até o vestiário, o Romário estava indo embora, já colocando a roupa, ele topou, subiu novamente até o gramado e fez mais meia dúzia de fotos, que era muito pouco, e uma delas é essa que está aqui. E aí eu tenho uma curiosidade, uma surpresa, essa foto tem 31 anos e essa camisa existe ainda. Está aqui, eu tenho guardada em casa. A camisa do Romário. É a camisa do Romário, essa é a camisa da foto. E é curioso que a gente conseguiu, na Veja, na época, essa camisa, ela não tinha sido lançada ainda. Aí a CBF nos emprestou a camisa para que a gente pudesse levar e fazer essa foto. Não devolveu, pelo visto, né? E aí, não, acho que eles me deram de presente. Eu me arrependi de não ter pego um autógrafo do Romário na época. Mas é essa camisa e essa história, então, para mostrar que não é só o Maradona, né, que não dá entrevista, que era meio chato. O Romário também é assim. E aí, assim, só para fechar essa história, saiu a matéria, depois quando nós nos encontramos na Copa do Mundo, um dia ele veio muito bravo na minha direção para reclamar dessa capa da Veja, e eu achei que ele estivesse reclamando da chamada, né, o gênio casca grossa. Ele foi me explicando, falou, não, isso aí tudo bem, eu sou mesmo casca grossa, e na gíria do surfista, eu sou surfista também, ele mandou essa. Sim. Essa é uma expressão de elogio, casca grossa é um elogio. Mas aí tem uma faceta interessante do Romário, ele foi me explicar por que ele não tinha gostado da reportagem. Tem um certo trecho em que a gente falava da vida cotidiana e falava dos amigos dele, que naquela época jogavam futevôlei num pedaço lá da praia no Rio de Janeiro que se chama o Viajandão. E eu contei na matéria que esses amigos do futevôlei, ele tinha pago para que eles fossem para a Holanda, quando ele jogou na Holanda, depois para a Espanha, e ele ficou muito bravo, dizendo assim para mim, quer dizer que você chamou meus amigos de vagabundo, dizendo que eles não trabalham, que eu precisaria ajudá-los. Achei curioso, ele ficou bravo com esse trecho da reportagem, ou seja, não era um personagem fácil como não era fácil o Maradona. Pelo contrário, o Romário é dificílimo. Pelo contrário, ainda hoje ele é assim, senador da República, enfim. Então teve esse episódio dessa história curiosa do Romário. Vamos ver se ele assina essa camisa ainda. Ainda tem possibilidade, hein? Se ele te perdoou já do que nomeou aí é a escola dos parças do Neymar, isso, digamos assim. Parças do Neymar. É isso, bem pensado. Começou o Neymar é um filhote do Romário perfeito. E o Messi é do Maradona? Aí deixa pra galera comentar. Não. Olha só, a gente vai, a partir de agora, entrar no bloco internacional aqui do nosso Bola Quadrada, né? O repórter Caio Saad, de Veja, passou 2 semanas na Ucrânia para uma aplaudida e comentada reportagem. Mas ele aqui fala de futebol, claro, né? Parece incrível, mas hoje, né, 34 brasileiros jogando no campeonato ucraniano. Vamos falar com o Caio, então. Caio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Bola Quadrada. Queria que você comentasse, né, em meio à guerra, como que está a situação do futebol nesses 2 países. Pessoal, tá um prazer estar aqui com vocês. Então, acho que primeiro de tudo é bom contextualizar um pouco, porque assim, a guerra esgotou recursos, o campeonato ficou basicamente 2 anos parado, voltou no final do ano passado, alguns clubes não conseguem jogar mais nas suas cidades natais, então você torna quase impossível você construir um cenário estável, uma liga competitiva, assim. Todos os jogos hoje em dia, por exemplo, são
são limitados ao número de pessoas que cabem no bunker em caso de ataque aéreo. Então, no Dinamo de Kiev, por exemplo, que é o clube mais vencedor do país, você tem um limite de 1.700 torcedores por partida. O estádio cabe 20 mil, cabe 22 mil torcedores. Então, você tem uma redução também de renda. Então, é um cenário bem complexo dos times tentando se reerguer, mas ainda assim tentando atrair talentos de alguns países, inclusive o Brasil. A gente tem vários casos de jogadores brasileiros que estão indo para lá agora. Acabaram de ir, mesmo com a guerra rolando. E você tem um cenário também de devastação das infraestruturas esportivas. Você tem o caso, acho que o maior caso assim, é o estádio do Shakhtar, que fica em Donetsk, uma área que em 2014 já estava tendo guerra e agora piorou com a situação do Donbas, que é a região do Donbas que a Rússia tenta ocupar e já ocupa uma boa parte. Você tem um cenário muito, muito complexo para o futebol, mas ainda assim ele está caminhando, ele tá rolando de pouquinho em pouquinho e não é dos melhores jogos assim que você vai assistir na sua vida, mas tá rolando. Caio, de onde vêm as receitas dos principais clubes da Ucrânia, né? Como é que eles conseguem contratar jogadores brasileiros? Então, o Shakhtar, por exemplo, 3/4 da receita dele vem de participação em competições europeias, porque os principais times de lá acabam disputando os campeonatos europeus. E a UEFA dá um dinheiro para eles conseguirem se manter. Tem ainda a receita dos ingressos, que é irrisória, e os contratos com TVs, com plataforma de YouTube que transmite, com a Nike, com a Adidas, tem esses contratos, os patrocínios locais de cerveja, essas coisas. Mas boa parte do dinheiro vem da União Europeia e dessas parcerias com entidades. E quando se fala de dinheiro, né, a gente vê, por exemplo, o Luca Meireles, jovem, do Santos, se transferindo para o Shakhtar. É um momento de instabilidade, mas ainda é uma escolha dos jogadores, né? O Gerson também, quando foi para a Rússia, muito questionado. Será que vai ser visto pela seleção brasileira? Eles podem ainda ocupar um cenário de visibilidade e de grande rentabilidade? Será que é esse mesmo o objetivo deles? Eu acredito que sim, porque para os atletas mais jovens, assim, os atletas brasileiros, eles custam muito menos para os clubes ucranianos do que você chamar um outro europeu. Um atleta, por exemplo, formado na Holanda, sai mais caro você contratar ele do que um atleta formado no Fluminense, como é o Cauã Elias, que foi também, como é o Luca, que você citou. Então, o atleta acaba dosando isso, assim, ele tem a chance de disputar no futebol europeu, jogar uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, ganhar um pouco de visibilidade internacional e, ao mesmo tempo, uma estabilidade financeira. Alguns casos acabam dando certo. Você tem vários atletas que jogaram lá e foram para outros países, assim, que foram para a Europa ou foram para a Ásia, foram para a China, assim, Alex Teixeira, você tem o Fred, que jogou na seleção e depois foi para o Manchester United. Então tem esses dois casos. Acaba tendo que dosar um pouco qual o momento de carreira, o que você espera de projeção internacional. Às vezes faz mais sentido ficar no Brasil, disputar alguma coisa, do que para um time de meio de tabela num país em guerra, né? Eu acho chocante, viu, um jogador sair de um time grande, o Gerson sair do Flamengo, para jogar no Zenit, um time da Ucrânia, um país em guerra. Impressionante isso. Eu não sei se há mais visibilidade na Ucrânia jogando no Zenit do que no Flamengo. Não sei, não tenho essa certeza não. O caso do Zenit, o Zenit no caso é russo, mas acaba sendo um pouco pior porque a Rússia está banida do futebol internacional. Então a Rússia não está nem disputando nada, é um campeonato russo interno que não tem projeção nenhuma. O Nino, que era do Fluminense, também foi. Pois é. Sim, é muito dinheiro. É muito dinheiro, nesse caso específico, dinheiro de empresas de petróleo e gás. Então tem um pouco também essa questão um pouco nebulosa de onde vem o dinheiro para pegar esses jogadores. Agora, Caio, esses dias que você teve na Ucrânia, assim, o futebol, sobretudo nessa região do mundo, né, no leste da Europa, sempre foi um instrumento de nacionalismo muito forte, né? Seja das seleções nacionais, obviamente, mas também dos clubes. Existe isso ainda, assim, o torneio de futebol na Ucrânia tem essa, e na Rússia, bom, mas sobretudo na Ucrânia, tem essa força, digamos assim, social? O futebol não é lá dos maiores esportes da Ucrânia. As pessoas acompanham, têm uma certa familiaridade, mas não é o preferido, assim, digamos, da população local.
especialmente agora em guerra, que fica um pouco complexo. Mas eu acho que tem uma questão de unidade, porque o próprio Shakhtar, que jogava em Donetsk, teve que passar a jogar na capital e alguns jogos em Lviv, que é do outro lado do país. Ele estava no leste e foi para o oeste. As pessoas dessas cidades começaram a torcer para o Shakhtar como um exemplo de resistência, assim, um time do outro lado, um time de uma área ocupada, vamos torcer para ele, vamos comprar camisa. Então tem um pouco isso dos torcedores abraçarem todos os times. E tem um exemplo máximo do jogador, assim, ídolo lá, que é o Shevchenko. Todo mundo que eu conversava lá falava do Shevchenko, porque o Shevchenko jogou com muito brasileiro naquele Milan espetacular, né? Então tem um pouco desse prestígio nacional do esporte como uma forma de unir o país, as pessoas irem para o estádio para apoiar os times, não necessariamente como rivalidade, mas para ter alguma opção de lazer também. É isso, essa representatividade também num momento tão delicado, mas como a gente conversou, o dinheiro manda e manda muito. Vou agradecer, Caio, obrigada pela sua participação. A gente quer mais, tá? Volte sempre para falar aí do futebol também internacional. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom, como a gente disse, né, o dinheiro, no fundo, fala tudo, ou então a falta dele. E é por isso que agora a gente vai falar sobre dinheiro no Bola SA. É hora de tratar das finanças. O futebol brasileiro anda jogando aí contra o próprio bolso. Os números são de arrepiar. O Corinthians, campeão dos endividados, deve quase 2 bilhões de reais. Mesmo clubes que se tornaram SAFs enfrentam aí dificuldades, como o Atlético Mineiro, o Botafogo. Enquanto isso, Palmeiras e Flamengo nunca gastaram tanto para montar times que sobram aí nos campeonatos. Jamais o Brasil viu tanto desequilíbrio, né, nos gramados. E diante desse cenário, a pergunta é inevitável. Não está na hora de trazer o fair play financeiro para o futebol brasileiro? Vou deixar essa pergunta, então, para a Mauri. O que você acha, Mauri? Eu só queria falar dessa questão da falta de competitividade no futebol brasileiro, né? Se a gente pegar os últimos 9 brasileiros, Palmeiras e Flamengo ganharam 6. Se a gente pegar as últimas 6 Libertadores, Palmeiras e Flamengo ganharam 4. Jamais houve tanto desequilíbrio no futebol brasileiro. Você pode resgatar a história, nem lá nos tempos de Pelé, nem no São Paulo, do Tele, não houve essa disparidade. Porque sempre havia muitos times ali que incomodavam, que de alguma forma ameaçavam a hegemonia do time da vez. Agora é diferente, né? Você tem 2 times muito ricos e todos os outros mais ou menos no mesmo bolo. Mesmo as SAFs, né? Você pega a SAF do Botafogo, a SAF do Atlético, são movimentos pontuais. O time consegue ser competitivo numa temporada, mas isso não se mantém. Não há uma sustentabilidade financeira que justifique esses altos investimentos. E o Palmeiras e o Flamengo vão na direção contrária. E isso tende a se intensificar. Com esse sistema de premiações dos campeonatos, é um ciclo sem fim. O time tem mais dinheiro, ele vai ganhar mais campeonatos, ele vai ganhar premiações maiores, ele vai ficar cada vez mais rico. Os jogadores são cada vez mais valorizados. Então, hoje em dia, um zagueiro do Palmeiras vale muito mais que qualquer atacante, do zagueiro da base do Palmeiras, qualquer atacante talentoso da base do Cruzeiro, do São Paulo, do Corinthians. Então, esse é um problema que a gente precisa discutir com seriedade, né? Isso não é um marco do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro sempre foram 12 grandes, sempre todo mundo beliscando um título aqui, outro ali, todo mundo tinha grandes times. E eu acho que esse problema certamente vai se intensificar nos próximos anos. E se a gente não discutir o fair play, eu acho que Palmeiras e Flamengo vão colecionar títulos como a gente nunca viu na história do futebol brasileiro. E funcionou na Europa, né? A questão do fair play financeiro. Funcionou. Como que isso pode também funcionar aqui? Deve ser adotado? Eu acho que você tinha que estabelecer limites de gastos a partir das receitas geradas e criar mecanismos, por exemplo, que impedissem que um clube assediasse jogadores da base. Tem um caso que eu acho muito significativo. O Palmeiras ele tirou o Estevão do Cruzeiro. O Estevão tinha 14 anos. O Estevão era um menino do Cruzeiro. Isso foi no auge da pandemia, o Cruzeiro sem dinheiro nenhum, e o Palmeiras, com seu poder econômico, tirou o Estevão do Cruzeiro. Mais tarde vendeu o Estevão por 370 milhões de reais, 350 milhões de reais.
350 milhões de reais é a receita de um ano inteiro do Cruzeiro, foi a receita do ano passado do Cruzeiro. Então você veja a discrepância que há nisso. O Palmeiras ali, no seu poder econômico, conseguiu arrancar um talento excepcional do Cruzeiro e faturou com isso. E aí essa diferença financeira acaba ficando ainda maior. Então acho que a gente precisa de alguma forma regular, isso é uma palavra ruim, né, que hoje em dia, né, tem toda uma questão política, mas regular talvez não seja a palavra, a gente precisa ficar atento a isso para criar mecanismos de controle para que casos como esse não ocorram. O Cruzeiro percebeu depois, né, o que aconteceu, e isso entrou em discussão, essa retirada do Estevam. Embora eu ache assim, só uma determinação legal mesmo é que vai fazer, né, como norma aprovada, que vai fazer o fair play funcionar. Porque assim, eu fico imaginando do ponto de vista não só dos torcedores, mas da diretoria, dos responsáveis do Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Eles não vão gostar, né? Porque em alguns aspectos eles alegarão, se a gente tem uma gestão financeira boa, por que vamos ser punidos por isso? Se nos organizamos para isso. Exatamente. Então, assim, talvez até mais do que os resultados no futebol europeu, eu usaria como um bom exemplo a NBA, né? No basquete americano, que é muito claro a distribuição de equivalência, né? No draft, por exemplo, os times mais fracos têm direito a escolher antes, portanto, escolhem os jogadores mais fortes, isso vai se invertendo. Sim, é muito dinheiro. Mas aí tem uma liga universitária muito bem estabelecida para que aconteça isso. Verdade, é muito dinheiro. O que seria interessante colocar num futebol assim. Por exemplo. É utopia, talvez traria um perfil de jogador muito diferente do que a gente... Porque muitos deixam de estudar, né? Até por isso. Sem dúvida. Porque assim, eu acho que para além do fair play financeiro, acho que é importante criticar a bagunça financeira, a roubalheira dos times que estão mais endividados e que não estão indo bem. Então tem uma soma assim, tem um desequilíbrio porque a norma não estabelece um equilíbrio e tem a bagunça financeira de clubes que bem feito que estejam onde E vou dizer uma coisa para vocês, o desequilíbrio eu acho que não é legal nem para Palmeiras e para o Flamengo. Você imagina daqui 10 anos o Flamengo tem 15 Libertadores, vai ganhar uma 16ª Libertadores, vai ganhar a 17ª Libertadores, porque vai perdendo aquele, sabe, aquela coisa de... há o risco de a gente virar o Campeonato Espanhol. Interessante, mas assim, é o Real Madrid... O Barcelona, de vez em quando, o Atlético de Madrid, muito de vez em quando, vem lá um La Coruña, mas muito de vez em quando. Assim, é verdade, a Madrid perde a graça, tudo bem, vamos ganhar de novo, mas é difícil convencer os torcedores. É óbvio que não quero ser campeão, óbvio, né? Enfim. Vamos tentar ver agora do outro lado, né? Quem está bem endividado, a gente vai falar da situação, por exemplo, do Corinthians, com a gestão financeira, está insustentável essa situação, né? A dívida do Corinthians subiu em média 2,26 milhões a cada um dos 365 dias de 2024. A gente tem até aqui o top 10 clubes mais endividados do Brasil. O Corinthians lidera com uma certa folga aí, né? Logo em sequência a gente tem o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, Vasco, Botafogo, São Paulo, Internacional, Palmeiras, Bahia e Santos. Vamos começar falando desse Corinthians, né? Tá uma situação insustentável já que se tornou o time corintiano? O Corinthians tem um problema que é o estádio, né? O estádio do Corinthians é o atalho para essa dívida imensa e é uma bola de neve. Sim, hoje é insustentável, é preciso alguma solução, né? Alguma solução financeira, a atração de empresas, assim. Porque é inacreditável que um time com o poder do Corinthians do ponto de vista, né, de tamanho de torcida, de nome, esteja nessa situação. Não faz sentido. Os times da Europa que têm esta dimensão estão bem, porque eles conseguem fazer dinheiro o tempo inteiro, seja com camisa, seja com direito de imagem. Então é inaceitável, né, que o Corinthians, o tamanho que tenha, de uma cidade como São Paulo, né, riquíssima, um estado como São Paulo, esteja nessa situação. E como o Corinthians não consegue organizar um projeto de marketing que seja rentável, né? O patrocínio do Flamengo, por exemplo, é mais do que o de camisa, o principal patrocinador é mais do que o dobro do Corinthians. Não faz sentido isso, né? Quer dizer, tá certo o Flamengo conseguiu um grande patrocínio, o Corinthians precisava correr atrás e conseguir um grande patrocínio também. Né? Agora, assim, tem um aspecto que eu, sei lá, talvez seja cultural, assim, que na Europa não existe tanto.
o futebol é cruel no Brasil, né? Então um time que passa 2 anos sem ganhar um título, aí já entra numa crise, bom, treinadores caem, os jogadores são vendidos, então tem assim uma falta de, digamos, paciência, né, com a derrota. O brasileiro ele tem uma falta de paciência quando o assunto é futebol. Então assim, é como se uma fase de derrota significa que não vamos investir porque isso aqui vai fazer mal para a nossa imagem, né, seja de uma empresa, enfim. Então eu acho que tem um pouquinho esse aspecto cultural que é uma engrenagem já envenenada de muitos anos, então é preciso mudar isso também, assim. E é curioso como as SAFs não limparam a barra dos clubes, né? Isso que eu ia perguntar, né? Quando a gente olha essa tabela, por exemplo, a gente vê ali Vasco, Cruzeiro, bem endividados, não está se sustentando? Não está se sustentando, é surpreendente isso, né? Você vê dos 5 primeiros, 4 são SAF, dos 5 mais endividados do Brasil. Quer dizer, as SAFs não conseguiram resolver o problema financeiro dos clubes. Nessa fórmula, por hora, não funcionou. E a gente vê o caso, então, vamos falar do Botafogo, porque esse aí tá dando pano para a manga, né? A briga entre o John Textor e a Eagle Football, um acordo estranho que teve aí com o Nottingham Forest, falta aí de transparência, tá nessa disputa judicial, né? Então, vamos entender que nesse contexto, SAF no Brasil, CBF, Ministério Público, dá para entrar num acordo, tudo isso? Eu acho que falta transparência, você falou assim, porque é preciso assim, tudo bem, você transformar os clubes em empresas, mas é preciso de transparência como em qualquer empresa. Fiscalizar, né? É isso, precisa ser uma fiscalização, precisa mudar a CBF, né? Assim, a CBF como gestora do campeonato, aí se discute muito a criação de uma liga. Não sei se tem vontade política para mudar, né? Sim, certamente não tem vontade política, até porque aí isso é uma outra questão. O futebol no Brasil tem muito a ver com a política, né? Então os presidentes de federações, os presidentes de clube também, eles têm conexão com o mundo político, né? Então eles se elegem, eles usam o dinheiro de emendas, enfim. Então a política e o futebol no Brasil desde sempre, né? Um casamento assim um pouco promíscuo. Então se não for resolvido essa questão também, é difícil que as SAFs prosperem. E eu faço um resumo, assim, o futebol está capitalista demais. Chega alguém com um caminhão de dinheiro, ganha um campeonato e acabou. Basta ter dinheiro que você... O Botafogo é exemplo disso. O Botafogo investiu 600 milhões no ano passado, ganhou um campeonato, ganhou o Brasileiro Libertadores, né? Acho que a gente precisava... Evidente, não tô criticando, né? Dinheiro é sempre bem-vindo, evidentemente. Mas a gente precisava estabelecer limites para favorecer o equilíbrio, que aí acho que o equilíbrio traz mais paixão, é bom para todo mundo, é bom para o esporte, é bom para os patrocinadores, eu acho que favorece todo mundo. Aí fica a questão, será que ainda existe amor no futebol? Saudosismo aí, muita gente voltando para terminar carreiras nos seus clubes. Esse personagem é bom para a gente falar de amor, viu, no futebol, porque todo programa a gente vai ter um personagem que marcou a semana. Então, nesse agora, a gente tem que falar de ninguém menos, ninguém mais que Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, que levou o Verdão para a 5ª semifinal em 6 anos. Lembrando que ele já tem 2 títulos. Só que ele reclamou, gente, das críticas da torcida, esbravejou do jeito Abel, né? Tá em período aí de renovação, mas não confirmou ainda se vai renovar. E a presidente Leila Pereira disse que o contrato, já tá na mesa, basta ele assinar. É um cara muito passional, a gente sabe. Reclama aí do calendário, do pouco tempo de descanso para os atletas, né? Tá sempre meio emburrado. E a gente quer saber, para vocês, né, qual que é o tamanho do Abel Ferreira no Palmeiras? Eu acho que o Abel é o maior personagem da história do Palmeiras. Eu acho que ele já é maior que Ademir da Guia, que Edmundo, que Rivaldo, que Dudu, para falar de outro craque recente, outro jogador recente. O Abel fez o Palmeiras ser o time mais temido no continente. Eu tenho amigos argentinos, os caras falam, o Palmeiras de Abel, o Palmeiras... Isso não era assim. Até pouco tempo atrás isso não era. E ele tem, os números do Abel são chocantes, né? Ele acho que disputou 59 partidas de Libertadores e perdeu 5 ou 4. Não existe isso, né? O desempenho do Abel fora de casa. O Abel, ele eliminou o River Plate, a gente está falando do River Plate, com 80 mil pessoas. Vamos ver aqui, né, os bastidores dessa vitória sofrida novamente desde 2021. Que rivalidade tem Palmeiras e River Plate? O nosso objetivo não altera, certo? Não altera, é dar o nosso melhor do primeiro ao último segundo. É jogar juntos, os homens do meio campo joguem juntos.
boa comunicação entre nós, dar o nosso melhor, competir e jogar da nossa maneira. Competir e jogar da nossa maneira. Volto a repetir, agradeço mais uma vez uma oportunidade, ok, de poder estar presente num desafio como este. Só isso que eu tenho para vos dizer, está bem? Boa comunicação entre vocês dentro do campo e deixem as borboletas fazerem. Nós vamos fazer aquilo que vocês sabem fazer, que é jogar futebol. Vocês não vão fazer nada daquilo que não saibam, certo? Do primeiro ao último segundo. A gente nunca sabe qual é a jogada que nos vai dar a vitória, certo? Estão sempre focados. Do primeiro ao último segundo, dar o nosso melhor em cada jogada. Não falte palestra! E para fazer bem, eu preciso estar calmo e concentrado naquilo que tenho de fazer. Está bem? Se vamos entrar na pilha do a discutir, o que é que vai acontecer? Vamos ficar nervosos e depois nós queremos fazer bem o passe, bem o domínio, bem o cruzamento, isso não nos vai ajudar. O que nos vai ajudar é calma, foco e concentração nas tarefas. Só isso que eu vos peço. Calma, foco e concentração nas tarefas. Glória a Deus, glória a Deus. Bora. Boa, 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 boa. Nossa, aqui. Vamos! Que alívio que foi essa vitória aí, sofrida também, né, no primeiro Agora, tempo. sabe o que eu acho mais interessante aqui disso que a gente viu? A fala dele no intervalo, que eu acho que isso que mostra bem quem é o Abel Ferreira. Estava 1-0 para o River, portanto uma situação tensa, né? Com esse placar de 1-0 o jogo iria para os pênaltis. E ele, ao modo dele, obviamente, mas com tranquilidade, o que ele conseguiu fazer esses anos todos é levar o Palmeiras os 90 minutos. Até o fim do jogo ele consegue... Não baixa a intensidade. Ele consegue manter a intensidade e a atenção dos jogadores, inclusive numa situação negativa como essa, de ter virado para o segundo tempo com a derrota. Assim. E se a gente for ver dezenas de jogos do Palmeiras e que só no final, até os que não são palmeirenses, né, tem a brincadeira, o jogo só acaba quando o Palmeiras faz o gol de empate ou de virada, e de fato é o que aconteceu muitas vezes, porque ele consegue... Tudo bem, tinha lá uns minutinhos a mais, mas isso é brincadeira. Obviamente ele conseguiu levar o Palmeiras assim. Eu acho assim, talvez ele não seja um grande estrategista, ele não é um grande montador de time assim necessariamente. Tem elenco muito bom, esses anos todos elenco muito forte, mas o que ele consegue é isso, é manter o time assim. Ele não deixa máximo. A peteca cair, né, Fábio? O Palmeiras perdeu uma final do Paulista para o Corinthians e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Sim. Qualquer outro time teria entrado em crise. Qualquer outro técnico talvez não tivesse sobrevivido. Pô, perdeu duas vezes para um grande rival. Ele reclamou um pouco da torcida. Ele reclamou da torcida, mas ele deu a volta por cima. Ele conseguiu trazer o time de volta. E ele tem outra característica. O Palmeiras sempre chega na reta final de ano voando. É sempre assim. O Palmeiras sempre tem uma crise de meio de ano. Aí parece que do final de ano, que é quando o troço vale mesmo... Quando o campeonato entra na reta final, ele está na sua melhor forma. E aí ele está reclamando do calendário, como sempre. E ele sempre reclama. Vamos escutar o que ele falou depois da vitória da classificação contra o River? Brincando com a situação, o Veiga falou que o Flaco foi para a seleção e voltou o Messi. Você concorda? Menos porque, já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo e, portanto, eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado, isso é algo que sangra por dentro, porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Começou o jogo, como quando ouviste, entre aspas, o nosso hino, e isto começa-me a arrepiar. Ok, estamos preparados para fazer um grande jogo. Isso ajuda-nos imenso, porque nós precisamos deles, e como foi
a nossa presidente no dia que nós fomos eliminados para o Corinthians. Eu sou profissional desde os 18 anos, nunca na vida tive um líder como ela, que num momento tão difícil, tão duro para todos, juntasse todo o staff, todos os jogadores, comissão técnica e falasse aquilo que ela falou. Portanto, eu sou um sortudo, um felizardo de ter uma líder como ela, que nos dá todo o apoio nos bons, mas sobretudo, isso é que faz a diferença, é nos maus momentos. Nos maus momentos é que nós vemos quem é quem, não é? Eu costumo dizer que o que é um casamento perfeito? O que é um casamento perfeito? É uma mulher imperfeita com um homem imperfeito que fazem tudo para nunca desistirem um do outro. Mas como tá poético Tá esse poético. Abel, poesia portuguesa, daquelas bem assim sofridas. Aproveitou para puxar o saco da chefe, né? E de mulheres, né? Que Publicamente, estava precisando também, Abel Ferreira. Tava. Pois é, como que vocês veem esse discurso do Abel? Como a personalidade do Abel para vocês? Ó, quando ele reclama da torcida, eu acho que ele está certo. A torcida do Palmeiras não tem o direito de xingar o Abel. Não tem o que esse cara fez pro Palmeiras. É um absurdo, chocante. Acho que não dá. Não dá. Acho que a torcida do Palmeiras precisa ser muito grata do nível que o Abel botou o time do Palmeiras nos últimos 6 anos. Acho que ele chegou em 2020, né? Final de 2020, uma transformação impressionante. É o time dominante do futebol brasileiro sul-americano, como poucas vezes se viu. Então, eu não acho justo ele ser criticado pela torcida do Palmeiras. E acho que tem uma coisa da personalidade dele, assim, eu estou pensando agora, ele talvez seja o treinador que mais cartões amarelos, mais vezes é expulso, não tenho essa estatística, mas enfim. Tinha o Zubeldia no São Paulo. O Fernando Diniz agora Diniz também tá, mas ele é feio. considerado um chato, né? As pessoas Sim. não gostam. Mas eu estou pensando aqui agora, talvez essa postura dele à margem do gramado é um modo dele manter a tensão que a gente viu dentro do vestiário. Assim, ele precisa ter aquela postura arrogante, chata, reclamando, aquele jeito que ele fica ajoelhado, tal, xingando e reclamando de todas as decisões dos juízes, dos bandeirinhas, para que dentro do campo os jogadores continuem assim ligados. Eu acho que Inclusive, vou até pedir para o pessoal rodar as imagens aí dos jogadores, o Piquerez e o Murilo, antes da partida do River, pareciam estar muito calmos. Você acha que é exatamente isso que o Abel traz para eles? Eu acho que é isso. É como se fosse a garantia de ter do lado de fora do gramado um cara que vai dar segurança para eles, assim. Só que é uma postura chata para quem vê, né? E sobretudo para a torcida. Eu acho que os palmeirenses não devem achá-lo um chato. Não, acho que não. Entendeu? Então, assim, no fundo é isso, né? O que ele consegue fazer sendo chato é levar o Palmeiras a essas sucessivas vitórias que ele tem conseguido ao longo dos anos. Então, eu acho que é um personagem, eu acho até, assim, é difícil a gente dizer assim, que ele pensa nisso, assim, é a construção de um personagem. Tem a fala, né? A fala clássica, histórica, cabeça fria, coração quente. Isso. Agora, aproveitando a deixa Abel Ferreira, a gente vai entrar no modo futebol, vida, porque a vida é uma bola. E para encerrar em alto astral, nesse trecho do Bola Quadrada, a gente vai fazer uma redondinha, tá? Vamos mostrar a relação de uma personalidade que não tem muito vínculo direto com o futebol e a sua paixão pela bola. Você se tornou chelseasano quando? Basicamente porque era do meu bairro, onde eu morava. Enfim, ele tinha ficado muitos anos sem ganhar o campeonato inglês, aí ganhou no ano que eu cheguei lá com o Osgood, um centroavante muito interessante, e era perto lá de casa, o Stamford Bridge. E também por causa do refrão. Uma das razões básicas de eu torcer para o Chelsea foi o refrão, para vencer ou para perder. Com os azuis, sempre. Fala em inglês a expressão. To win or to lose, up to the blues. É bonito o refrão. Olha só! Quero que conte essa história, Fábio. Então, como que é essa relação aí? Isso é muito interessante. Bom, esse comentário do Gil já tem um tempinho, né? Foi durante a Copa do Mundo de Clubes e ele estava dizendo por que ele ia torcer para o Chelsea e não para o Palmeiras, tá?
E aí é muito legal isso, porque é um pouco da história do Brasil também, né? Ele, Gilberto Gil, viveu em Londres, exilado, né? No final dos anos 60, e ele está contando isso. Ele gostava de futebol, um momento em que o Chelsea foi campeão inglês daquele ano. Então é uma lembrança, é bonito isso, assim, e a gente pensar, né, no Brasil de hoje também, é o Gilberto Gil mostrando que o exilado, portanto, futebol e política conversam junto, música e política, é muito bonito ele dizer que o refrão, né, que em inglês é mais bonito do que em português mesmo, ele canta um trechinho, e é muito fascinante e fala muito sobre o futebol, né, assim, o futebol não é só o Abel Ferreira brigando na margem do campo, não é só o Ancelotti conseguir ou não levar o Brasil a ser campeão do mundo. Na verdade, isso é um pouco exagerado o que eu vou dizer, mas pouco importa. Assim, a beleza do futebol é isso que o Gilberto Gil está presente mostrando. na música dele, né, Fábio? Ele tem uma música Meio de Campo ali, que é uma homenagem ao Afonsinho. Foi um grande jogador ali dos anos 60 e 70. Além de jogador, foi um grande cidadão, né? Sem dúvida. Grande personalidade, né? Teve um papel muito atuante contra a ditadura, né? Ele foi um pioneiro ali na independência do jogador de futebol, na lei do passe. Tem uma frase muito bonita nessa música Meio de Campo, que Afonsinho, ele aperfeiçoa o imperfeito. Eu acho isso lindo, né? Para você descrever um jogador de meio campo, né? Então, de fato, o futebol transcende o aspecto só do campo, do gramado, né, Fábio? E eu acho que a gente só consegue ver isso, assim, com o Gilberto Gil, né, fazendo essa música, por exemplo, Meio de Campo, ele consegue ver o futebol para além do futebol em si, como a gente viu aqui, consegue ver no documentário né, sobre o jogo do Pasolini com o Bertolucci. Acho que essa é um pouco a graça da gente falar de futebol também, claro. Porque as vitórias e as derrotas, como no hino aí do Chelsea, elas virão e o futebol continua. Então, eu acho... O futebol continua, a vida continua. Bonito, assim, essa união de música com e tem que ter o amor futebol. Mesmo, tem que ter esse amor pelo futebol. Afinal de contas, muito time está sobrevivendo pelo amor dos Só pelo amor. Só vai restar a música. Então, pessoal, é isso. A gente está encerrando o nosso Bola Quadrada. Eu vou agradecer demais os meus companheiros. Começamos essa jornada com muito amor ao futebol. Muito amor ao futebol. Mas também com muita informação. Valeu, a gente se vê agora na semana que vem. Até a próxima com o Bola Quadrada.